Olá, quarto ano. Hoje a nossa aula de história, vamos fazer das páginas 120 até a 123. E vamos falar sobre a emancipação do Brasil, a independência do Brasil. Feriado esse que essa semana a gente comemorou, então deu certinho com o conteúdo do nosso livro de história. Foi certinho dessa vez. Eu encontrei um vídeo. Eu encontrei um vídeo falando sobre a independência do Brasil. Prestem atenção, que aí depois fica fácil para vocês responderem os exercícios já baseados no vídeo. É bem legal. Volta. Crianças, hoje teremos uma aula diferente. Combinei com o professor Pancrácio aqui no Museu dos Imigrantes para nos ensinar sobre a independência do Brasil. E aí, professor, as crianças estão ansiosas para saber mais sobre a independência. Ah, Dorinha, é sempre um prazer atendê-la. Veja bem, essa história começa lá em Portugal, ainda no começo do século XIX, quando Napoleão havia dominado boa parte da Europa. Assim, Dom João, o príncipe regente de Portugal, recebe uma carta. Carta de Napoleão para o príncipe regente. Napoleão avisava que se Dom João continuasse a negociar com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal. Porém, Dom João não poderia romper com a Inglaterra, pois tinha uma ligação econômica muito forte. Assim, contrariando Napoleão, Portugal acabou sendo atacada e a coroa portuguesa sai de Portugal e vem parar na colônia mais rica, o Brasil. Era 1808. O Dom João VI era casado com Carlota Joaquina e tinha vários filhos. O mais famoso deles era o Pedrinho. Eles chamaram José Bonifácio para ser o tutor de Pedrinho. José Bonifácio foi considerado um dos principais articuladores da independência do Brasil. Pedrinho cresceu no Rio de Janeiro. Era um menino que amava cavalos. Aos poucos, Pedro estava compreendendo assuntos importantes como política, economia e cultura. Dom Pedro tornou-se popular convivendo com o povo do Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino de Portugal. Dom João governava Portugal e o Brasil. O pai de Dom Pedro era rei de Portugal, mas morava no Brasil, não é? Sim, mas o povo de Portugal exigiu a volta do rei e fizeram uma revolução por lá. A revolta do Porto. Majestade, estão exigindo que volte para Portugal. Querem que faça a Constituição e que o herdeiro retorne imediatamente. Sobrou para mim. Depois que Dom João voltou para Portugal, eles exigiram que Dom Pedro também retornasse. Mas os brasileiros perceberam que a volta de Dom Pedro para Portugal era uma estratégia para diminuir a influência da corte do Rio de Janeiro. Iniciaram um manifesto para pedir que o príncipe permanecesse no Brasil. Então Dom Pedro disse: diga ao povo que eu fico. Dom João VI voltou para Portugal. Dom Pedro ficou no Brasil, governando no lugar de seu pai. Mas Dom João VI queria governar através de Dom Pedro, obrigando-lhe a obedecer às ordens portuguesas. Dom Pedro não teria liberdade para governar o Brasil. E isso ficou claro depois que Dom João VI enviou uma mensagem para ele. Era o dia 6 de setembro de 1822. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo, havia parado em Santos visitando José Bonifácio. Lá Dom Pedro experimentou pela primeira vez uma feijoada acompanhada de uma tenra leitoa pururuca. A comitiva que acompanhava Dom Pedro subiu a Serra de Santos montada em mulas. Eles chegaram em São Paulo pela manhã do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga. Ele sentiu uma forte dor de barriga. Ai, minha barriga. A comitiva havia parado para Dom Pedro resolver seus problemas, quando chegou um mensageiro com a carta de Dom João VI. Majestade, majestade, carta de vosso pai. O quê? Meu pai pensa que eu sou uma criança? O que vai fazer, Dom Pedro? O que eu já deveria ter feito há muito tempo. Independência ou morte! Assim, nas margens do rio Ipiranga, nasceu o nosso país. Os problemas continuaram? Não é bem assim. Essa independência política levou o Brasil a ter uma dependência econômica da Inglaterra.
Dom Pedro I teve que emprestar dinheiro dos ingleses, além do mercado brasileiro ficar dependendo das libras da Inglaterra. Então nosso país já nasceu devendo? Dorinha, Dom Pedro teve que enfrentar inúmeras dificuldades durante seu governo, mas esse é um assunto para outra conversa. Só estranhei que a independência foi proclamada por um português e não por um brasileiro. Eu deixei esse sonzinho um pouquinho no final. Tinha essa música de fundo porque é o hino da independência. Então por isso que ficou durante o vídeo todo, tá, pessoal? Não pensem que tava tendo interrupção de outra coisa por cima, não. É que é o hino da independência, então tinha durante o vídeo todo, tá? Então vocês viram lá, né? Todo um processo até chegar à independência do Brasil. E aqui na parte do o Brasil independente, vocês viram lá ele falando, né? Mesmo independente, o Brasil não foi tão independente assim, né? Ainda precisou de ajudas de outros países, né? Essa foto aí muito conhecida, né? Que é da hora do grito lá às margens do Ipiranga. Aí tem lá. O processo de independência atendia aos interesses das elites, os ricos do centro-sul do país, que buscavam manter as liberdades mercantis conquistadas na época de Dom João VI. Por isso, essas elites apoiavam as lutas pela independência. No norte e nordeste, as elites se sentiam mais próximas de Lisboa do que do Rio de Janeiro. Nesses locais, ocorreram movimentos de resistência à independência. A luta mais sangrenta, foi travada no Piauí, que foi chamada a Batalha de Genipá. Engraçado, né, o nome? Aí começam as atividades. Reorganize os acontecimentos abaixo, numerando-os em ordem cronológica, conforme foi acontecendo. Coloque de 1 a 5. Complete as frases usando as palavras do quadro. Olhem direitinho. Não se repete nenhuma, tá? Então, vai dar certinho. O texto a seguir foi escrito por José Bonifácio. Esse eu coloquei em folhinha, tá, pessoal? E publicado em um jornal do Rio de Janeiro em 26 de setembro de 1822. Com base nele, responda as questões na folhinha, no nosso caso, né? O que José Bonifácio ordena que façam as pessoas que defendem a independência do Brasil e o que José Bonifácio ordena que façam as pessoas que são contra a independência do Brasil. Levante hipótese. Coloque o que vocês acham sobre o motivo que o levou a dar essa ordem. Depois de ler esse textinho aí. Observe a imagem lá, tão conhecida, a seguir e compare com a da página 120. Naquela anterior que eu mostrei para vocês. E olhem legendinha, tá? Qual a data de cada tela? Quantos anos havia se passado da independência até a criação das imagens? Dá uma olhada lá e faz uma continha de subtração. Como a independência está retratada em cada obra? Como vocês veem numa tela e na outra tela a independência? Como vocês veem? Tem diferença? Tem pessoas diferentes em uma tela e na outra? Prestem atenção, tá? É possível que essas telas retratem fielmente o que aconteceu? É isso que eu quero que vocês vejam, né? Dá uma olhadinha. Será que as pessoas que estão nas fotos, nas telas são pintadas, né? Realmente são as pessoas que tinha lá ou tinham mais pessoas lá na hora do acontecimento? E é isso hoje, pessoal. Por hoje é só. Bem legal essa matéria. Deu certinho com o nosso feriado que foi segunda-feira. E é isso. Beijos. Até a próxima.